E aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem? Bom, vocês acabaram de clicar no link de revisão de filosofia, portanto, saibam que nessa aula nós vamos aí relembrar algumas coisas que a gente estudou no livro de filosofia nesse primeiro bimestre para dar uma luz aí para vocês na prova. Mas claro, só uma revisãozinha. Mas antes do vídeo, vamos a alguns recados. Primeiro, observem que a prova de filosofia está aqui, já está agendada, né? Vai abrir dia 26 para vocês às 8 horas da manhã, assim como a prova de história também já está agendada. O vídeo de revisão de história, né? Não se esqueçam, está lá no meu canal também. Vocês podem acessar todas as aulas aqui pelo menu atividades, tá? Então, a prova de filosofia está aqui e a prova de história está aqui. Vai aparecer para vocês lá, beleza? Bom, então vamos lá para a nossa revisão. Claro, galera, antes de começar a revisão, lembrem-se que tudo que eu posto, tudo que eu mando para vocês, as lições que eu coloco aqui no Positivo On, os vídeos que eu mando para vocês, todas essas aulas que o professor está gravando, eu estou controlando tudo isso. Tenho observado que alguns alunos não têm acessado os vídeos. Outros alunos não têm feito as atividades, outros alunos não têm assistido o vídeo até o final, e eu tenho controle de tudo isso, tá? Fica a dica aí, eu vou estar inclusive passando aí para a direção nos próximos dias uma lista de alunos aí que não tem feito nada. Então fiquem espertos, tá? Vamos lá para a nossa revisão de filosofia. Eu quero que vocês abram o livro de atividades de vocês, tá? Livro de atividades de filosofia. Então o tema que nós abordamos nesse bimestre foi decidir dentro do possível. Vamos lá então, galera. É claro que vocês se lembram que o tema que nós abordamos nesse bimestre foi a liberdade. E a liberdade, ela é um tema muito amplo e que gera muitas discussões. A gente pode refletir aí sobre muitas coisas, né, referentes à liberdade. Nós começamos o bimestre analisando aqui as ideias do Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes, ele diz, filósofo inglês do século XVII, o Thomas Hobbes, tá? Ele fala que não somos livres no querer, mas somos livres no fazer. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Thomas Hobbes, nosso querido amigo Thomas Hobbes, ele diz que nós não somos livres no querer. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente sente desejo de querer algo, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero comer aquela comida, eu quero jogar aquele jogo, eu quero ouvir aquela música. A gente não controla esses desejos. Esses desejos, eles surgem por si só, sem o nosso controle. Porém, Thomas Hobbes diz que nós somos livres no fazer. Ou seja, nós não somos livres em escolher ou não sentir o desejo de algo. Porém, somos livres em atender ou não esse desejo, em concretizar ou não esse desejo, em realizar ou não esse desejo. E aí o livro pergunta para vocês, somos livres? Bom, então, no século XVII, o filósofo inglês Thomas Hobbes afirmou que não temos liberdade para querer ou não, mas sim para fazer ou não o que queremos. Além disso, de acordo com Hobbes, apenas se formos capazes de avaliar as consequências dos nossos atos, poderemos nos considerar de fato livres. E aí? Será então que eu posso sair por aí fazendo tudo o que eu quero sem considerar as consequências aí do que eu faço? Das minhas atitudes, do que eu falo, do que eu faço? Né? Então Thomas Hobbes diz que uma pessoa realmente livre, uma pessoa realmente esclarecida, é uma pessoa que avalia as consequências dos seus atos, né? Continuando, nas reflexões atuais a respeito da liberdade, a influência genética é discutida. Trata-se de investigar até que ponto somos livres, já que não escolhemos certas características que fazem parte do nosso ser. Bom, então, será que somos livres para escolher com que cor de pele nascemos? Ou que tipo de cor de cabelo a gente vai ter? Ou que tipo de cor de olho a gente vai ter? Ou será que a gente escolhe lá na barriga da mamãe se a gente vai nascer menino ou menina? Ou se a gente o que a gente vai ser como estrutura física de corpo, né? Se a gente vai ser uma pessoa alta, se a gente vai ser uma pessoa baixinha, né? Esse tipo de coisa a gente não pode escolher porque isso está relacionado à genética, ao DNA que é transmitido pelo nosso pai e pela nossa mãe para a gente,
quando a gente é gerado lá na barriga da nossa mãe, tá? Porém, existem outras coisas no nosso corpo, por exemplo, que a gente pode mudar. Eu posso pintar meu cabelo de outra cor, eu posso fazer uma tatuagem na minha pele, eu posso fazer uma cirurgia plástica, por exemplo, né? Mas isso é diferente das nossas informações genéticas. Isso daqui é um DNA, como vocês podem observar. Continuando a nossa reflexão sobre a liberdade, pessoal. Como ser livre? E aí, galera, como ser livre? O que fazer para ser livre? Será que é só ter 18 anos de idade e vocês são livres? Ou será que é só sair da casa dos pais para ser livre e poder fazer tudo o que quiser? Será que é isso? Será que não existem outras coisas que nos prendem à nossa liberdade? Pois então. Na Grécia Antiga, Aristóteles considerou que, em relação aos sentimentos e à satisfação dos desejos, devemos agir com temperança, ou seja, buscando o equilíbrio. Então olhem aqui o Aristóteles, ele diz que sem temperança não há liberdade, e a temperança de Aristóteles é exatamente isso, é o equilíbrio. Ele diz então que a gente tem que manter um equilíbrio na nossa vida entre os sentimentos que a gente sente e a satisfação dos desejos que a gente sente. Então ele diz que a gente tem que buscar um equilíbrio, a gente tem que buscar um meio termo, porque se a gente se entregar apenas aos desejos ou aos sentimentos, a gente não vai ser livre, né? A gente vai ser escravo dos desejos e dos sentimentos. Já Epicuro, esse aqui de vermelho, o Epicuro alertou que um desejo só deve ser satisfeito se isso não resultar em dores no futuro. Então será, beleza, eu estou com desejo de comer uma parada lá, um Burger King, eu quero comer Burger King todo dia. Será que se eu satisfazer esse desejo aí, eu não vou ter um problema no futuro? Pois então, olha o que o Epicuro fala aqui. Devemos procurar o prazer, beleza. Evitar a dor, beleza. E evitar prazeres que tragam dores futuras. Então, beleza, será que vocês podem usar então a liberdade para fazer o que quiser? E isso será que não pode trazer consequências negativas para o futuro de vocês? Pensem nisso, tá, galera? Que bom. Continuando, gente. Raiva, calma, antídoto. Qual é o antídoto da raiva? Será que é a calma? Vamos analisar aqui um pouquinho. Os desejos nos levam para além de onde estamos, impulsionando-nos a realizá-los. Às vezes, no entanto, a demora ou a dificuldade de satisfazê-los despertam em nós alguns sentimentos negativos, como a raiva ou a frustração. Quem nunca se sentiu assim, né, oitavo ano? Não conseguiu realizar um desejo, uma coisa que vocês queriam, e aí vocês ficaram muito frustrados. Bom, Aristóteles acreditava que não podemos controlar o surgimento desse sentimento. Ou seja, Aristóteles diz que a gente não pode controlar que a gente fique frustrado, por exemplo. Mas podemos decidir a sua duração e reduzir o nível de estresse causado por eles, exercitando a calma. Então Aristóteles, né, não existe aquele conselho, né, respire fundo, se acalme, né, diante de uma situação de raiva ou de frustração, não é verdade? Então nós também não temos liberdade para escolher, né, sentir raiva ou não, ou se acalmar ou não, mas ele diz que é possível sim, em um momento de raiva, a gente respirar fundo, contar até 10 e tentar se acalmar. Para fechar aqui, galera, vamos falar da liberdade e responsabilidade. Bom, liberdade e responsabilidade. E aí, será que tudo que a gente faz, a gente não tem que ser responsável pelos nossos atos e pelo que a gente fala também? Pois então. Leiam comigo. Será que a liberdade está ao alcance de todos os seres vivos? Pois então, entre os seres humanos, ela se apresenta sob diferentes formas. A liberdade se apresenta como ideia, como pensamento, como possibilidade, algo a ser buscado, um objetivo a ser alcançado ou uma necessidade que alguém sinta. Ela também pode ser pensada de ponto de vista da sua ausência ou limitação. Pode ainda ser associada a diferentes critérios e circunstâncias, os quais determinam seu alcance e suas consequências. Pois então, sabendo que a liberdade ela é tão ampla e ela é discutida em tantas áreas, né? Vamos refletir um pouquinho sobre esse gráfico aqui. Liberdade. Responsabilidade, pessoal. O que é responsabilidade? É decidir considerando as necessidades, as possibilidades e as consequências. Isso é você ser responsável, tá? E o que é necessidade, então? Necessidades são as coisas ligadas à sobrevivência e compartilhadas por todos os seres humanos, como fome, sede, frio, calor, adaptação ao meio ambiente, reprodução da espécie. O que é possibilidades? É aquilo que é possível desejar, ser, ter ou fazer, conforme as suas condições individuais. Por exemplo, características genéticas, a sua sociedade, cultura, classe social, período histórico, faixa etária, escolaridade, gostos, interesses e desejos.
E o que são as consequências que a gente tem que tanto pensar, né, ao ter nossa liberdade? São os resultados das escolhas e das ações que a gente realiza. Isso é uma consequência. As consequências podem ser negativas ou positivas, podem ser felizes ou infelizes, podem ser benéficas ou prejudiciais, podem ser para si ou também para os outros. Portanto, sabendo então o que é responsabilidade, né? Responsabilidade é você saber, né, o que são as necessidades, as possibilidades e as consequências. Então, será que agir, usar a sua liberdade, agir com liberdade, sempre tendo em vista a responsabilidade, não é o melhor conselho, não é a melhor atitude que a gente deve ter? Pois então, reflitam sobre isso. Muito bem, galera. Viram então que o vídeo é curtinho, apenas uma breve revisão. As questões então que estão aqui para vocês já vai aparecer aqui. As questões, então, estão em torno disso, estão em torno do que a gente estudou. Lembrando que a prova pode ser feita com consulta, né, já que vocês vão fazer de casa. É isso aí. Bye, bye. Até a próxima.